Olá, eu sou Esther César. E eu sou Christian Ariu e você ouve o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Hoje é segunda-feira, 19 de abril, um dia de resistência para todos os povos indígenas no nosso país. Aqui em Brasília, a resistência começou cedo para marcar a data. Povos indígenas estenderam uma longa faixa na esplanada dos ministérios e pediram por justiça, demarcação já e fora Bolsonaro. O dia começou muito especial também com participação do Christian no programa Encontro da Fátima Bernardes na Rede Globo. Conta mais pra gente, Christian. Bom, é uma ótima oportunidade para quem quer entender mais sobre povos indígenas, quer ver essa diversidade, ver a gente em diferentes espaços lutando, cada um com sua luta, né? Utilizando sua ferramenta para estar dentro dessa sociedade não indígena, sendo indígena. Então, que cada vez mais também possamos ter, pelo menos nesse espaço da Globo, né? Ter mais falas da terra e não agropop. E nesse dia 19 de abril é dia de ocupar telas e todos os espaços. O Copiou quer falar sobre a ocupação da podosfera. O Copiou quer homenagear os podcasters indígenas e para isso a gente conversou com eles. Meu nome é Renata Tupinambá, sou jornalista, roteirista, poeta, curadora, produtora, sou cofundadora da Web Rádio Indígena Iandê e criadora do podcast Originárias, o primeiro podcast de músicos e artistas indígenas do século XXI. Olá, ouvintes do Copiou Parente, aqui é a Daniela Patrícia da etnia Tucano, comunicadora da Rede Voyori. Eu, Eric Marque Terena, comecei a trabalhar no rádio bem antes de entrar para graduação em jornalismo. E olha só, o Eric tem uma novidade muito legal para contar. Vai ter podcast novo no ar essa semana. É mais um podcast indígena que está chegando nas plataformas para ocupar esse espaço. Já já, o Eric vai contar mais sobre essa novidade. Vamos começar a nossa prosa com a Renata Tupinambá. Que lugar ocupa hoje a mulher indígena em nossa sociedade? Se depender da Renata Tupinambá, o de protagonista. A poeta, jornalista, produtora e roteirista leva a perspectiva indígena e feminina aos mais diversos espaços por meio de projetos como a Rádio Iandê e o podcast Originárias. Originárias, o podcast dos artistas e músicos indígenas do século XXI. Então, o Originárias é um projeto que nasceu para dar visibilidade a esses artistas de um modo geral, mas principalmente para que as pessoas consigam também entender um pouco da trajetória de cada um. Acho que o episódio que mais, assim, me orgulha, são vários, né, assim, episódios que eu gosto, assim, mas o primeiro episódio é muito especial para mim, quando eu entrevistei a Brisa. A Brisa é uma indígena mapuche que já está no cenário musical já há algum tempo, mas sempre sofreu muita invisibilidade. Era sempre vista como uma filha de imigrantes e passou muito preconceito. Acontecer. E aí, em 2018, que eu dei uma centrada, saí um pouco mais à noite, comecei a me dedicar mais à saúde mental, física, que é o que o Selvagem como Vento ele fala também. Isso de ficar viva, Violeta Sefo, é muito essa questão do que é a arte, como que eles vendem a arte da gente como chaveirinho também, como fica o artista diante disso e como o cenário político quer que a gente fique paralisado. E é bonito ver o desenvolvimento de um artista que tu viu, assim, o início, sabe? E aí foi um episódio, assim, muito emocionante pra mim também. O do ex-escritor também é um episódio, assim, que eu gosto bastante. A forma como ele conta, né, assim, como ele chegou, né, a largar tudo pra viver da arte, pra viver da música, da poesia, né? Era um indígena que era piloto de caça da aeronáutica, né? Piloto, né, da aeronáutica e largou tudo pela poesia, sabe? Em busca também de fortalecer os mais velhos, né? A cultura, né? Então são histórias assim que as pessoas não escutam todos os dias e muitas vezes não imaginam como é a história de cada pessoa, sabe? Eu sou fã do Originárias. Você encontra nas plataformas como Spotify.
Parabéns, Renata, por todo esse trabalho e antes de ir embora, deixam algumas dicas de podcasts indígenas pra gente. Gosto muito de um podcast bem novo chamado Abril Indígena pelo IFPE, feito pelo IFPE, por indígenas de lá. Gosto muito do podcast também Voz Indígena. Gosto do podcast da Rede Wariú. Opa, o Ariel sou eu. A Renata quis dizer Waiuri, mas tudo bem, a gente entendeu. A Renata ajudou a formar a rede Waiuri de comunicação indígena do Rio Negro. O Copiô também participou dessa formação e segue junto com a rede Waiuri. Por isso, a Daniela Tucano também está aqui hoje para falar sobre podcast. Mas antes de chamar a Daniela, a Renata tem mais um convite para fazer. Nesta segunda-feira, dia 19 de abril, estarei no Roda Viva junto do Denilson Baniwa, junto de outros entrevistadores, num Roda Viva muito especial com Ailton Krenak, e será muito, muito especial também, porque é um momento muito histórico, né? Um Roda Viva com Ailton e a possibilidade de estarmos discutindo coisas que antes nunca foram discutidas, né? No Roda Viva, então vai ser histórico, não percam. Uau, que especial esse Roda Viva, imperdível. Parabéns, Renata. Vamos todos ouvir o mestre Ailton Krenak hoje na TV Cultura. E agora sim, oi Daniela. Olá, ouvintes do Copiô Parente, aqui é a Daniela Patrícia da etnia Tucano, comunicadora da Rede Waiuri. E nesse mês de abril, que é um ato de resistência e existência, não poderíamos deixar de falar um pouquinho sobre o papel do comunicador indígena também, né, que exerce esse papel de resistência também em sua comunidade e na sua região. E irei falar um pouquinho sobre a Rede Waiuri, né, que durante esses 4 anos de existência, ela tem sido super importante aqui na região do Alto Rio Negro, de levar informações das nossas bases, né? Eu, comunicadora, em muitos casos, pensei que a questão do garimpo, a questão do desmatamento, a questão das demarcações das terras indígenas era só uma questão do Rio Negro. E não, a gente acaba levando essa informação e aprendendo também que existem pautas que são vistas nacionalmente. E essas pautas são super importantes, que a gente tem que lembrar sempre, diariamente, que a gente precisa, que estão destruindo, né? Que estão tirando a nossa pouca terra que a gente tem, que estão destruindo. E com isso estão nos matando também ao mesmo tempo. Mas também de trazer informações, né? Como a questão do Covid-19, né? Trazer as informações de modo verdadeiro, de modo que a gente se sinta mais acolhido. E aqui no Alto Rio Negro, a maneira que a gente conseguiu trazer essas informações são levando as informações para as nossas comunidades através das línguas indígenas, que são o tucano, o ingatu, o baré, o baniwa, o yanomami. Agora vamos ouvir o áudio de uma das coordenadoras do Departamento de Mulheres Indígenas do Rio Negro, FOIRNE, Elisângela Silva, da etnia Baré, que também ajudou na produção desta cartilha, falando as dicas de prevenção na língua indígena Yengatu. Tauaçu indígena. Dani, o áudio Waiuri é um sucesso, mas conta pra gente, por que vocês escolheram fazer podcast? Os podcasts, no meu ponto de vista, é uma maneira prática, acessível de você levar as informações e colocar elas na plataforma para que as pessoas possam ouvi-las. E também uma maneira de você ter um áudio no seu WhatsApp e você poder compartilhar ao mesmo tempo, né? São informações que você carrega e descarrega também para os seus amigos, parentes, para ouvirem um pouquinho disso. Muito interessante isso que a Daniela conta. Os podcasts indígenas geralmente são feitos para o WhatsApp, como o Copiô Parente, para também serem compartilhados de modo offline por Bluetooth ou Share-it. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela participação. E um abraço a todas as mulheres, todas as nossas lideranças, e que esse mês de abril não se apague, né? Porque estamos aí todos os dias resistindo e existindo ao mesmo tempo, enquanto jovens, enquanto mulheres, enquanto lideranças, enquanto crianças, que são as nossas futuras gerações, que irão também exercer esse papel de resistência e existência.
Começa agora, informativo da Rede de Comunicadores Indígenas do Rio Negro. E vamos terminar o programa com novidade. Bem-vindo ao Copiô, Eric Terena. Primeiramente quero agradecer ao Isa e a todos do Copiô Parente, que é um programa do qual é uma referência enquanto podcast da questão indígena, né, do movimento indígena, do ativismo e tudo mais. Então é uma felicidade muito grande, né, para eu, enquanto indígena do povo Terena, né, ser comunicador e também estar participando desse programa muito especial. A gente que fica muito honrado com sua participação, Eric. Mas conta logo essa novidade que eu tô ansioso para saber. Eu quero trazer um pouquinho da nossa ideia, né, em torno do podcast. A Mídia Índia já trabalha com áudio há um bocado de tempo, na verdade, né? E eu, Eric Mark Terena, comecei a trabalhar no rádio bem antes de entrar para graduação em jornalismo. Mas eu me formei em 2016, né? E de lá para cá eu tenho atuei já em meios de comunicação grandes a nível Brasil. Mas o motivo de criar e pensar em programas de rádio e programas de áudio para comunidades indígenas foi justamente que na época a gente estava falando muito para fora, né? Falando muito da questão indígena, muito das comunidades para fora, né? E aí surgiu uma necessidade de fazer um podcast, boletins informativos e até notas de áudio, né? Falando sobre o que acontecia fora para dentro das comunidades indígenas. E aí surgiu a ideia de fazer o Jornada Sangue Indígena, Nenhuma Gota Mais. Olá, você está ouvindo o podcast de apresentação da Jornada Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais. A jornada, que acontece a partir do dia 17 de outubro, vai percorrer diversos... Foi um podcast que a Mídia Índia produziu durante a Jornada Sangue Indígena, que percorreu 14 países da Europa, e um divisor de águas que foi o Coiab Informa e o Minuto Coiab. Bom, estamos iniciando mais uma edição do Coiab Informa e nessa edição trazemos mais informações atualizadas sobre os casos da Covid-19 entre os povos indígenas da Amazônia brasileira. Eu sou Eric Terena, seja bem-vindo a mais uma edição do Coiab Informa. E aí, por fim, um ano depois, né, de tudo isso acontecer, de produzir e ajudar outros podcasts a nível Brasil, a gente vem agora com Fala Mídia Índia, tá? E é um programa com 4 jovens indígenas que deve iniciar agora na semana do 19 de abril e vai ser totalmente online, né? E aí vai vir de forma mais de entretenimento, reinventando o podcast, que vai vir em um formato totalmente diferente do apenas áudio. Vai ser um formato onde vai ser online, claro, mas com vídeo, né? E também totalmente interativo. Então nós vamos fazer um programa ao vivo pelo nosso canal do YouTube. O Fala Mídia Índia ele vai acontecer e cada dia com pessoas diferentes, né? Para mostrar essa diversidade e essa capacidade, porque muitas vezes a população ainda não entende que nós, povos indígenas, estamos usando essas ferramentas para falar muitas vezes das denúncias, mas falar durante o nosso cotidiano, durante entrevistas, né? Tudo que acontece dentro da nossa comunidade. Que novidade maravilhosa para essa semana do dia 19 de abril, hein? Parabéns para a Mídia Índia, para o Eric Terena. Segue lá a Mídia Índia em todas as redes sociais, que vem aí o Fala Mídia Índia, mais um podcast indígena. Valeu, Eric! Então, agradecer a galera do Copiô Parente, né? Porque é uma iniciativa que foi pioneira, né? Apesar de existir vários já há anos, já vários programas de rádios comunitárias dentro dos povos indígenas, mas o Copiô Parente veio usando as plataformas de streaming e trazendo essa informação para quem se solidariza com a causa indígena principalmente, né? E esse é um aspecto muito importante quando se fala do indigenismo. E também foi, né, um lança-foguetes, talvez, essa seria a palavra, que aí quando o Copiô Parente começou, e aí nós tivemos a visão também, né, de que, nós temos outras formas de fazer rádio. E aí outras formas de fazer rádio hoje se transformaram e hoje está fazendo acontecer o Fala Mídia Índia a partir de agora, nessa semana do 19 de abril. Então agradeço
pelo convite, muito bom falar com vocês. Um abraço a todos do Instituto Socioambiental e também aos nossos parentes indígenas que apresentam e produzem esse programa, em especial aos meus irmãos que estão aí na luta, que estão também ajudando por meio do rádio a produzir muitos conteúdos interessantes e que servem para a população indígena e também para a sociedade civil a entender um pouco mais o que a gente vive dentro das nossas comunidades. Muito obrigado a todos. Aina Peacué, Copenati, muito obrigado, povos indígenas, e a gente segue junto. Abraço. É isso mesmo, a gente segue juntos. Eu sou Esther César e você acabou de ouvir o Copiô Parente, o primeiro podcast feito para os povos da floresta no Brasil. Hoje é segunda-feira, 19 de abril, dia de resistência indígena, dia de ouvir podcast indígena. E eu sou Christian Ariú. O Copiô teve a produção de Letícia Leite, o roteiro é da Letícia e da Esther César, a edição de áudio é minha, as artes para as redes sociais são do Gilmar Terena. Segue a gente lá no Twitter, no Instagram e no Facebook e a gente volta na semana que vem. Até lá! Copiô Parente.